Boa noite a todos. Então, de facto, fomos convidados e agradecemos a Jesus, aos Espíritos bondosos, por podermos novamente fazer este estudo, porque quando somos convidados a preparar uma palestra é exatamente para podermos estudar mais em profundidade. E realmente a lei de causa e efeito, como o nosso irmão Fernando disse, por vezes nós ouvimos falar dela, temos mais ou menos uma noção desta lei como de outras, mas não a percebemos ainda mesmo na sua essência. Pelo menos através da visão espírita, através das orientações espirituais dos espíritos de luz. Então hoje em conjunto vamos refletir sobre esta lei e vamos perceber, através de Allan Kardec, que nos diz que todo o efeito tem uma causa, todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência de uma causa está na razão da grandeza do efeito. Então, aqui Allan Kardec já nos esclarece que tudo o que acontece não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Alguma coisa provocou aquela reação. E se nós verificarmos também no universo, tudo tem um fundamento. Tudo está em equilíbrio, porque as leis naturais, as leis universais, as leis de Deus são exatamente para isso, para manter o equilíbrio e a harmonia em todo o universo. No universo e com certeza entre todos os seres, natureza, animais e entre nós, homens, e todos os outros seres que nós não conhecemos que poderão habitar, todos os planetas infindáveis que não temos ainda noção. Então, para começarmos a aprofundar um bocadinho esta lei e para percebermos que tudo é lei, está regida pelas leis de Deus, as leis naturais, vamos lembrar a lei física de causa e efeito, a terceira lei de Isaac Newton, lei do par de ação e reação. Com certeza que nos lembramos de estudar um bocadinho desta lei na física. Quando um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, simultaneamente o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade, mas em sentido contrário. A força que A exerce em B e a correspondente força que B exerce em A constituem o par ação-reação dessa interação de contacto. Essas forças possuem, em princípio, a mesma intensidade, direção, mas agem em sentidos opostos. Verificamos que tudo isto tem um maior sentido e a maior lógica. E então, vamos continuando. Em resumo, as forças possuem a mesma natureza, caso contrário não haveria contacto. A interação ocorre entre dois corpos em um mesmo campo. As forças não se equilibram e não se anulam, pois são provenientes de corpos diferentes. Então, colocando no fundo todos estes princípios da ação e reação, desta lei de causa e efeito, vamos ao livro dos Espíritos e verificamos esta orientação. Todas as nossas ações, sejam elas ações físicas, como outro tipo de ação, são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, não é meramente a nossa ação física empurrando os objetos.
mas sim todo o tipo de ações que nós possamos ter. Ações em atitudes, comportamentos, mas não esquecer os pensamentos, que também são energia, que nós não vemos, mas são de facto energia e causam uma reação, embora nós não tenhamos essa consciência. Para conseguirmos agora, no fundo, decifrar melhor em profundidade esta lei na visão espiritual, vamos buscar um bocadinho o que está mais para trás, que nós, muitos de nós, ainda vivemos sobre esta lei, ação-reação, lei ou pena de talião, que não será bem a mesma coisa de lei de causa e efeito. E isso é importante nós termos esta consciência, para nos libertarmos de padrões, no fundo, padrões antigos, que já não são para nós. Então, esta lei, ou pena de talião, significa desforra correspondente à ofensa. Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, retaliação. Ou seja, cortaste-me uma mão, eu vou-te cortar a mão também. Portanto, olho por olho, dente por dente. Uma das leis mais antigas, primeiros indícios encontrados no Código de Hammurabi, em 1730 a.C., no reino da Babilónia. Início de ordem na sociedade em relação ao tratamento de crimes e delitos. Com certeza que nestes anos, neste passado já longínquo, foi necessário, de alguma forma, para haver justiça, para haver equilíbrio, para haver hoje uma civilização, foi necessário, no fundo, vigorar uma lei como esta. Mas hoje nós já não somos os homens do passado, ou seremos? Ainda agimos assim? Quando me fazem mal eu quero responder da mesma moeda? Se calhar nós ainda em muitas coisas fazemos assim. Podemos até não agir, não demonstrar em comportamento físico, mas podemos fazer de outras formas. Quando, por exemplo, agimos com desprezo, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Temos que ter em atenção isto, porque já não é para nós. Depois, vamos ver o karma, ou karma com capa ou sem capa. Kar significa agir, fazer. Ma significa efeito, ação. Então, toda ação tem uma consequência. E para isso existe uma punição. E muito antes de Cristo, já Buda nos dizia: o que somos hoje e o que seremos amanhã depende de nossos pensamentos. Se procedo mal, sofro as consequências. Se procedo bem, eu mesmo me purifico. Buda dizia isto. Então, de facto, o karma existe. Sim, senhor, existe. Mas Jesus vem nos trazer muitas outras novidades relativamente a isto. Mas o mais importante é perceber que até Buda já nos dizia que não era só as ações físicas, comportamentais, atitudes. Eram os pensamentos. Os pensamentos geram realmente uma reação. Os pensamentos geram uma energia e essa energia vai, de facto, criar uma situação à nossa volta. E agora, um bocadinho porque nós, portugueses, somos um bocadinho fatalistas. Ainda achamos e pensamos é o destino, de uma forma muito negativa, e temos que nos libertar de tudo isto. Fatalistas, o destino do homem está estipulado por uma causa, divina ou transcendental. Nada ou ninguém é capaz de alterar a ordem estabelecida no mundo e no universo. Será que é assim?
Será que nós somos, de facto, quase que umas marionetes nas mãos de algo superior? Temos que pensar bem, porque às vezes nós dizemos: é o destino, está traçado. Há certas coisas que de facto nós temos que passar, mas não é dessa forma. Deterministas dizem-nos que as circunstâncias que determinaram os factos excluem o acaso e o livre-arbítrio. Claro que o acaso não existe, porque o acaso é o nada e o nada não existe. Agora, o livre-arbítrio existe. Então vamos avançar. Isto é para nós podermos pensar um pouco também da forma como pensamos. Mas como houve um marco muito importante na nossa história e o tempo foi dividido a partir desse marco fundamental, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Antes de Cristo, a forma de ver as coisas eram exatamente aquelas que nós vimos até agora. A ação-reação, olho por olho, dente por dente. Enfim, de alguma forma acharmos que somos as vítimas, que não somos nós os responsáveis, que não temos essa liberdade. Mas a partir da vinda de Jesus, até o tempo mudou. Depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus trouxe realmente uma boa nova. E o Evangelho é a boa nova. Uma nova forma de entender, principalmente de nós nos debruçarmos sobre a nossa essência, que é o espiritual. Então vamos analisar. Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Vamos encontrar em Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Até aqui, começamos a perceber que não há dúvida. Tudo o que nós semearmos, vamos colher. E o velho ditado também nos diz: a cama que nela fizeres, nela te deitarás. E tem muita verdade, sem dúvida nenhuma. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, à espada perecerão. Uma passagem que talvez vocês se lembrem, foi quando Jesus, no Monte das Oliveiras, realmente foi preso pelos soldados. E Pedro, impulsivamente, porque lá está na sua memória, no seu padrão, o olho por olho, dente por dente, pega na espada do soldado e ainda cortou a orelha do soldado. E Jesus disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, à espada perecerão. Ou seja, não faças o mesmo que estão a fazer a mim. Não faças isso. Depois Jesus diz, retorquiu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o que será o pecado? O pecado é o mal. É as nossas más atitudes, as nossas más ações, os nossos maus pensamentos. E é isso que nos escraviza. Porque quando nós fomos verdadeiramente homens de bem, exatamente como Jesus nos mostrou o seu exemplo, somos livres. Quando nós conseguirmos compreender que aquele irmão que me está a prejudicar é meu irmão e ainda não percebeu e não conhece a lei do amor, então eu vou ser indulgente para com ele e vou tentar-lhe explicar, em vez de responder da mesma moeda. Quando isso acontecer, aí seremos verdadeiramente livres. Depois Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Em Marcos capítulo 2, versículo 5. Quer dizer que o paralítico e Jesus, que não era necessário ninguém falar, ele percebia, ele analisava em profundidade o ser de todas as pessoas, ele sabia exatamente qual era o karma deste homem. O karma, ou seja, ele era paralítico porque realmente, se não foi nesta existência, noutras existências anteriores,
provocou aquela situação no presente. Mas Jesus diz-lhe: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, o teu karma está pago. Acabou aqui o teu karma. Tu hoje podes andar. Tu hoje podes andar. Já não és escravo do mal que fizestes. Estás livre. Então Jesus vem nos mostrar a compaixão, o perdão, a caridade, a indulgência, o amor. Então esperem. Tudo o que eu semeio, eu vou colher, verdade, sem dúvida. Mas, como o paralítico se calhar não lhe disse assim: ajuda-me. Bastou olhar para ele e pedir socorro. Ele sabia que estava mal, que precisava dessa ajuda. Então dirigiu-se a Jesus pedindo esse auxílio, essa ajuda. E ao pedir essa ajuda, recebeu essa ajuda. Então eu semeei mal, semeei. Vou colher, vou. Mas eu arrependo-me. No meu íntimo, na minha profundidade, na minha essência. Eu olho para mim e digo-me a mim mesma: eu fiz mal, não quero mais fazer, quero mudar. E é-me dada uma nova oportunidade, porque o Pai, é amor. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Momento em que a mulher adúltera foi apanhada a cometer adultério em pleno flagrante. E naquela época, todas as mulheres que cometessem adultério eram apedrejadas até à morte. E o que aconteceu? Todos os homens pegaram na mulher e levaram-na até Jesus. E disse: e agora esta mulher cometeu adultério, exatamente, foi vista. Que fazemos? A lei de Moisés diz-nos que devemos apedrejá-la até ela morrer. E Jesus disse então: aquele que de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Nem uma pedra. Nem uma pedra. E Jesus, que não tinha pecado nem mal, porque foi o ser mais livre que passou pelo planeta Terra, ele disse: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Porque a mulher tomou consciência. A mulher percebeu que fez mal. E Jesus concedeu-lhe uma nova oportunidade. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então eu fiz no meu passado, cometi erros gravíssimos. Ou cometi alguns erros. E começo a ter noção. Começo a ter noção como? A dor vem ao meu caminho exatamente para me despertar. Não é para me punir, é para me despertar, para que eu tome consciência. Então a dor vem ao meu caminho para me sublimar, para me ajudar a perceber quem eu sou. Porque se eu fiz sofrer e estou a sentir agora a dor com que eu fiz sofrer, é para dar valor, para não voltar a fazer. Eu tomo consciência e percebo porque a lei está exatamente na minha consciência, como vamos ver. Tomo consciência e peço perdão. E tomo um outro caminho. Em vez de me manter só no arrependimento, porque não podemos nos manter só nessa energia, eu dou um passo à frente e começo a fazer o bem que eu posso, o máximo que eu posso. Ou seja, o amor que eu fizer, a caridade que eu praticar, vai cobrir todo o mal que eu já tenha feito para trás. Se há coisas que ainda vou ter que passar, serão mais ténues, possivelmente. Então,
Deixemo-nos de pensar que é o destino, que eu sou vítima, que tudo me acontece, que não sou eu, são os outros, é a sociedade, é o país, é as injustiças, é tudo os outros, mas não sou eu sou a vítima. Deixemos de estar aí, porque nós não somos vítimas. Não há vítimas nem vilões. Há uma lei, que é a lei de causa e efeito. Mas nós temos a liberdade, temos esse livre-arbítrio. Ou seja, a partir do momento que conquistamos no nosso patamar de evolução, porque nós já passamos por todos os estádios, mineral, vegetal, animal, e hoje somos homens, não é? Temos liberdade. Somos nós que fazemos, de facto, a nossa vida. Tudo depende de nós. Somos nós os criadores. A liberdade é uma condição básica para que o espírito se realize. Ou seja, que merecimento tenho eu se eu não tiver liberdade? Se eu sou uma marionete nas mãos de Deus ou de outros? Não tenho merecimento absolutamente nenhum. Não é? Então, para que nós possamos evoluir, é necessário ter essa liberdade. Deus o criou de tal forma que, por natureza, Ele busca sempre se libertar, o homem, que somos nós, homens e mulheres, mesmo de forma inconsciente. Essa liberdade, porém, não é absoluta, porque a necessidade que tem ele de viver em sociedade o condiciona a respeitar determinadas normas, porque este direito é dado também a cada um de seus semelhantes. Com certeza. Eu vou numa estrada e tenho um limite de velocidade. Eu tenho que respeitar esse limite de velocidade, embora eu tenha a liberdade de não o respeitar. Se eu não o respeitar, posso causar dano a outras pessoas. Então a nossa liberdade é sempre condicionada, porque nós não podemos pensar que vivemos sós. Temos que viver respeitando a liberdade do outro. Agora, relativamente ao pensar, aí temos total liberdade. Porque ninguém nos vai analisar o que é que nós estamos a pensar. Ainda não temos essa capacidade. Daqui, se calhar, daqui a mais umas reencarnações, se calhar, noutro mundo, já vamos ter essa capacidade. Mas os espíritos têm a capacidade de ler os nossos pensamentos. Isso eles têm. Então, nós, uns com os outros, nesta sociedade, eu posso pensar o que eu quiser. Até posso dizer uma coisa e pensar outra. E ninguém sabe. Eu sou, de facto, livre no pensamento. E, com certeza, responsável pelos meus pensamentos e pela faixa mental em que me encontro. Ora, então, se os espíritos também conseguem ler os meus pensamentos, eu posso estar a atrair para mim determinados espíritos afins. Se eu sou negativo, se eu penso mal, se eu julgo, enfim, por aí fora, são esses espíritos que nós já todos sabemos aqui que se vão sintonizar connosco. E isso vai provocar uma determinada energia em mim, e isso vai fazer com que todos estes pensamentos se possam plasmar no físico. Deixa de ser aqui só. A partir do momento que pensamos, está projetado para fora e isso vai criar a minha realidade. Vai-se plasmar. Então, quando nós somos muito negativos, cuidado. Temos que mudar os nossos pensamentos, porque não pensemos que isso não interfere connosco, interfere com a nossa vida, interfere com a vida de tudo e de todos, porque nós também poluímos o nosso ambiente com os nossos pensamentos. Mas depois temos a tal questão. É que nós pensamos o que quisermos, mas está na nossa consciência as leis. E de repente vem aquela luzinha a acender e diz assim: não devias ter pensado nisto.
Ou não devias ter feito isto. Porque a nossa consciência toca-nos mesmo. Acende. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz assim: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrugaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente no berço traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. E nós sabemos, já aqui ouvimos, a nossa programação. Quando reencarnamos, há uma programação. Porque no mundo espiritual, nós aí vemos, na verdade, quem somos nós mesmos e começamos a ter uma outra percepção. E pedimos para vir nesta família, para ser pobre ou ser rico, para ser doente ou saudável, para passar por esta dificuldade ou por aquela. Nós pedimos, porque lá nós temos plena consciência que isso nos vai trazer, de facto, a nossa evolução. Então não nos queixemos. Se o filho é assim, se o marido ou a esposa é assim, se o meu colega de trabalho é assim, são todos tão difíceis. E o que é que eu já fiz a eles? Se calhar fiz noutras existências. Ou até agora. Não podemos só culpar as outras existências. Nós também fazemos agora isso. A lei do retorno não é castigo de Deus. É a maneira mais perfeita de sentir e fazer sentir para que possamos compreender a perfeição da dualidade de todas as coisas. É muito importante. Aliás, nós viemos exatamente para experienciar. Quando criancinhas, nós queremos experimentar tudo. Até colocar os dedinhos nas fichas elétricas, não é? Então, só quando lá colocamos o dedo é que percebemos que não devemos tocar. É experienciando que vamos tomando consciência e noção. Porque somos assim ainda estamos num patamar de infância espiritual. Infância espiritual. Ainda estamos muito longe de perceber realmente a dimensão espiritual e, na verdade, quem somos. Allan Kardec nos diz que aquele que se esforça seriamente por melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida. Então, em vez de estarmos constantemente a dizer é o governo, é o patrão, é os empregados, é a esposa, é o marido, enfim, é o bairro, é tudo o que é. Em vez de estarmos sempre a culpar e a julgar os outros, olhemos para dentro de nós. Analisemo-nos bem em pormenor. O que é que eu tenho andado a pensar? O que é que eu penso? Quais são os meus sentimentos? E o que é que eu faço para mudar aquilo que não está bem? Porque apontar o dedo é fácil, mas mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, é um pouquinho mais difícil. Então, tudo o que nós hoje fizermos, estamos a assegurar o nosso futuro espiritual. Se calhar numa próxima reencarnação, se eu hoje praticar o melhor bem possível dentro das minhas capacidades, se calhar numa próxima reencarnação já vou ter uma vida mais harmoniosa. Se calhar, já nesta reencarnação, a minha vida pode mudar. Em vez de eu reclamar e revoltar-me e me manter sempre a negatividade, se eu pensar positivo, se eu confiar no Pai, se eu pedir auxílio aos espíritos de luz,
ao meu bom anjo da guarda, ao meu espírito protetor, para que me auxilie a ser uma pessoa melhor, a estar mais atenta, mais vigilante. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Porque todo o bem que eu puder fazer hoje vai apagar muitos males que eu já lá causei atrás. Não importa o passado, já não importa. Importa é o hoje. O amanhã eu também não sei se existe. Não sei se estarei cá. Existe hoje. Que me importa saber se eu numa reencarnação anterior fui rainha ou fui princesa? Isso nada disso importa. Importa é a oportunidade que nós temos hoje de estar aqui. Porque tantos irmãos desencarnados estão do outro lado aguardando ansiosamente por reencarnar. E Deus nos deu esta oportunidade de aqui estarmos hoje. E nós vamos desperdiçando essa oportunidade com coisas tão insignificantes. Não nos entendemos uns com os outros, não nos compreendemos, não fazemos um esforço para nos darmos todos bem, para ajudarmos aqueles que, enfim, olha, para também orar por aqueles que ainda fazem mal. Que eles são nossos irmãos, nós também já fizemos muitas maldades e ainda fazemos. Então todo o amor que nós pudermos hoje fazer, o nosso karma vai ser aliviado, vai ser atenuado. E trago-vos aqui esta história, que encontramos esta história no livro A Vida, pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Hilário Silva. Então, e por isso eu falo aqui hoje da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é uma lei maravilhosa. Saturnino Pereira sofre um acidente na fábrica onde trabalha, vindo a perder o polegar direito. O polegar. Seus colegas e amigos comentam a injustiça da ocorrência, dada a grande dedicação de Saturnino ao bem de todos. Comparecendo à reunião mediúnica em que colabora regularmente, um benfeitor espiritual espontaneamente lhe esclarece que, em existência anterior, Saturnino foi um poderoso sitiante que, no momento de crueldade, puniu barbaramente um pobre escravo, moendo-lhe o braço direito no engenho. Com o despertar de sua consciência, atrozes remorsos torturam-no no além-túmulo. Deliberou então impor-se rigoroso aprendizado, programando um acidente para a futura encarnação, na qual perderia o braço. No entanto, sua renovação para o bem, testemunhada por suas ações, possibilitou que o acidente apenas lhe ocasionasse a perda de um dedo. Maravilhoso. É maravilhoso esta história. E se calhar está aqui muito um bocadinho as nossas histórias. E mesmo assim nós nos vamos revoltando. Não é? Porque temos uma dificuldade, já nos vamos revoltando. E vejam, Saturnino, ele próprio, quando reencarnou, ele pediu. O mal que ele fez ao pobre escravo, ele queria ele também passar aqui, nessa existência. Mas pelo bem que ele fazia, que praticava, o karma, que não é uma punição, a tal lei de causa e efeito, mas que o amor cobre a multidão de pecados, pelo seu amor, pela sua dedicação ao bem, pela sua caridade, ele mereceu não perder o braço e perdeu só um polegar. Vejam o amor do Pai, a justiça do Pai. Tudo é justiça, tudo é. Nada poderia não ser justiça. Então há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante.
Perdoemos as pedras da vida pelo ouro de experiência e de luz que nos oferecem. Bezerra de Menezes. Então, saibamos serenar. Claro que sofremos. Claro. As dificuldades, os obstáculos. Vermos-nos a nós a sofrer custa, mas às vezes ver os nossos familiares ainda nos custa mais, não é? Ainda nos dói mais na alma. Porque às vezes gostaríamos tanto que eles não sofressem. Mas tudo tem um sentido. Um sentido. Temos que saber serenar, confiar no Pai e levar sempre os nossos pensamentos a Ele e dizer: olha, Pai, se eu mereço passar por esta dificuldade, ajuda-me a passá-la com serenidade, com fortaleza de ser, para assim, cada vez mais, eu me aproximar de Ti, que és o amor. Então, se eu hoje ainda não sou capaz de fazer tudo o bem porque não somos, tenhamos como certo que iremos renascer novamente. Iremos passar novas experiências e se calhar os aprendizados hoje nos vão servir de muita utilidade nas próximas reencarnações. Mas não podemos esperar pela próxima, porque não sabemos quando vai ser. Temos que a fazer já, hoje. Hoje. Se eu hoje ainda não estou bem com o meu companheiro, vizinho, patrão, enfim, empregado, marido, filho, se eu hoje ainda não estou bem com aquele companheiro ou com aquela companheira, procuremos estar. Porque senão na próxima vinda ainda temos que continuar a resolver isso. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E termino por aqui, agradecendo a vossa atenção